O tema deste vídeo é o poder de uma família unida. Neste vídeo iremos aprender a ter um lar estável, abençoado e frutífero, na presença de Deus. Sabemos que esse mês é um mês de muitas festividades, São João, bebedeiras, drogas e que muitas pessoas acabam tomando decisões erradas. Mas neste vídeo nós iremos aprender a ter um lar estável, abençoado e frutífero. Um texto base, na verdade é um versículo base que nós trouxemos aqui, que está lá em Salmos 127:1, que vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse aí é um versículo muito importante, porque se a gente parar para analisar, ele diz aí que se o Senhor não edificar a casa, se ele não estiver presente na casa, acaba que não faz sentido, né? Então o propósito de um casamento, de um lar, não é só estar junto, né? É também ter a presença de Deus ali no meio, porque senão não vai adiantar nada e vai acabar como muitos casamentos que acabam envolvendo brigas, falta de união dentro do lar, né? Então isso vai acarretar em vários outros problemas também, né? E é como o Arthur falou, de nada adianta você se posicionar no seu lar da maneira errada, cuidar do seu lar da maneira errada. Você tem que ter o Senhor ali como o seu alicerce, para que você tenha princípios para ensinar para os seus filhos, né? Que os seus filhos ensinem para os filhos dos seus filhos, né? E a gente pode colocar aí nisso que você falou, que uma família, ela quando não segue os princípios da Bíblia, ela acaba sujeitando os filhos, não só a eles, mas também os filhos, ao erro. Porque uma família que não lê Bíblia, uma família que não vai para a igreja, ela acaba cometendo erros humanos, erros da carne, e isso acaba sendo passado também para os filhos. Mas uma família, quando ela vai para a igreja, ela lê a Bíblia, ela está em conformidade com a Bíblia, com os mandamentos de Deus, isso faz com que reduz muito o erro. Porque a Bíblia, ela é um manual, né? Ela não é nada mais, nada menos que um manual. Lá tem tudo que você pode, não pode, ou que você deve ou não deve fazer. Então a gente sabe que Deus, ele é perfeito, e que a Bíblia ela é um manual, né, para nós, os seres humanos, e Deus, ele é perfeito. Então tudo que está ali vai acabar levando você para o caminho certo. Ele vai ensinar a você o que fazer e o que não fazer, do mesmo jeito que a gente aprende na escola, né? A gente aprende a ler ali. Então ali a gente vai saber se a gente está falando certo ou errado. Então se a gente aprende na escola para saber se a gente está falando certo ou não, a gente automaticamente vai aplicar isso na nossa vida e vai acontecer que a gente diminui muito a chance de erro. Porque lá é um manual. Então se a gente não lê a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, a gente não sabe o que é certo e o que é errado. A gente vai se basear no que a gente acha, no que a gente aprende na cultura da nossa cidade, do nosso bairro. E hoje a cultura que a gente vê hoje, a maioria fazem coisas erradas, coisas que na Bíblia não pode, na Bíblia não manda, não ensina. Então alguém faz de um jeito, você faz de outro, outra pessoa faz de outro. Então é tudo sem instrução, sem conformidade, é tudo aleatório. E na Bíblia não, na Bíblia vai ensinar exatamente o que fazer e o que não fazer. E isso é para todos. Então se um acerta, todo mundo vai acertar se seguir o mesmo mandamento. Inclusive a própria Bíblia vai falar, né? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que ele não e mais tarde ele não se desviará. O que tu acha desse versículo? É o que eu acabei de falar, né? A gente vai aprender o que diz na Bíblia, o que diz a palavra, e a gente vai passar para os nossos filhos. Então se lá na Bíblia diz o caminho certo, o que fazer e o que não fazer, a gente vai aplicar na nossa vida, a gente vai ter mais acertos do que erro,
a gente vai passar para os nossos filhos e eles também vão ter mais acertos do que erros. E tem uma coisa que diz que os nossos filhos são versões melhoradas da gente. Então, se a gente lê a Bíblia, se a gente busca a palavra e a gente tem menos erros, eles vão ter menos ainda, porque eles vão aprender de pequeno, porque eles vão ter uma mentalidade melhor do que a nossa, né? Porque às vezes a gente se converte já com uma certa idade, 20, 30, 40, e uma criança que lê a palavra, que segue os mandamentos de Deus, ela tem mais chances de acertar do que de errar, porque ela aprende de pequeno. E quem se converte com um tempo já tem uma bagagem que precisa ser esquecida, já tem uma mentalidade que precisa ser redefinida. Então é uma mudança muito grande. Alguém que já tem uma história escrita para apagar aquela história e refazer uma nova. Para uma criança que não tem nenhuma história. Então o que ela aprender ali vai ser o começo, e não vai precisar ter todo aquele trabalho de costumes, de rotinas, de manias que uma pessoa mais velha já tinha no mundo e teve que apagar para poder seguir os passos de Deus. E só quem cresceu em um lar, né, que não tinha Jesus como base, sabe o trauma disso, né? Um lar de muitas brigas, discussões, né? Um lar que não tem paz. Eu vim de um lar assim, então meus pais, eles não eram cristãos, né? Eles não são cristãos. Então eu vim de uma família totalmente disfuncional, né? Com muitas brigas. E quando eu via isso dentro de casa, eu sei que pai e mãe vai estar assistindo. Quando eu via isso dentro de casa, eu pensava, não, eu não quero ter um casamento desse jeito. Eu não quero ter uma família dessa forma. E graças ao Senhor, assim, que Ele me encontrou, né? E hoje eu tenho uma família totalmente diferente de onde eu vim, né? Que era um lar de muitas brigas. E isso causa por não ter Jesus como centro. Porque quando uma casa, uma família tem Jesus como centro, aquele lá ele é diferente. Ele passa a ter paz, né? E a gente não pode esquecer que outras famílias estão olhando pra gente, né? Inclusive os nossos filhos dentro de casa, né? Os filhos, nós somos espelhos para os nossos filhos. Então, é como eu tinha falado antes, se eles não têm uma história, porque eles são crianças, né? Eles não têm uma história, então tudo que ele vê na gente, nos pais, eles vão aprender e vão replicar para a vida deles. Então, uma criança que ela cresce em um lar no que a mãe ou o pai um desrespeita o outro, a criança vai crescer e um dia vai buscar alguém para poder dividir a vida. E se esse alguém for uma pessoa que desrespeita, ela vai achar normal. Porque ela cresceu nesse ambiente, ela cresceu nesse lar. Então, se é uma mulher, né, uma criança, uma menina, ela cresce e vira uma mulher, e na família dela o pai desrespeitava a mãe, se ela encontrar alguém que desrespeite ela vai achar normal e vai aceitar, porque na família dela, na família que ela tinha, era assim. Então, se a gente ensina nossos filhos a crescerem seguindo a palavra, se a gente ensina eles a cumprir os mandamentos, automaticamente um vai respeitar o outro como pai, e isso vai transmitir para os seus filhos. Então eles vão buscar pessoas que sejam iguais aos seus pais. Então, se você tem um filho, um homem, quando ele crescer, ele vai buscar uma mulher que pareça com sua mãe, né? Ele vai tratar essa mulher como seu pai tratava a sua mãe. Então isso vai influenciar muito na vida de uma criança quando ela for adulta. Uma criança que cresce em um lar, né, disfuncional, acaba levando esse trauma para a sua vida, né? São traumas como uma depressão, medo, ansiedade. Então muita gente que passa por isso hoje, tipo depressão, ansiedade, se você for para um psicólogo, a primeira coisa que ele vai perguntar é como é sua relação com os seus pais, principalmente com a sua mãe. Como é a sua relação com a sua mãe? Porque eles olhando isso, né, como é que eu posso dizer? Eles fazendo essa pergunta, eles vão saber em que lá você cresceu. Eu já fui pra psicóloga e ela perguntou isso.
como é o seu relacionamento com a sua mãe. E eu nunca tinha parado para pensar como era o meu relacionamento com minha mãe. E você, quando vê uma pergunta dessa, você fica pensando assim, como primeira impressão, você diz, mas por que é que tem a ver minha mãe, né? Uhum. O que é que tem a ver meu pai? O que é que tem a ver com eles se o problema tá comigo? Você não entende. Isso. Mas aí quando você para analisar, você percebe que tem tudo a ver, né? São a vida dos seus pais, mas isso influencia na sua vida. Uhum. Isso. E aí foi o fato de eu ter crescido, assim, eu não vou culpar os meus pais, né? Porque talvez os pais deles não ensinaram esses princípios, né, cristãos, e talvez eles cresceram nesse lar de brigas, enfim, eu não sei como era. Então eu não vou culpar eles, mas eu quero que a partir da minha vida, a partir de hoje, ensinar os meus filhos, né, da forma que eu aprendi em Cristo, não digo com os meus pais, mas da forma que eu aprendi em Cristo, né, a como criar os meus filhos. E eu não quero criar os meus filhos como os meus pais me criaram, não estou culpando eles, mas é porque eles não tinham princípios cristãos, né? E hoje, como uma mulher cristã, né, que eu sou, eu quero ensinar os meus filhos no caminho que eles devem andar, de acordo com o que a palavra nos ensina e nos pede para fazer. A influência dos pais é muito grande, né? Então, as chances de uma criança crescer e ter um lar dela igual a dos pais é grande, mas não são todos os casos, porque tem crianças que crescem nesses ambientes, às vezes, são poucos os casos, mas às vezes eles crescem em um lar assim cheio de conflitos, mas quando atingem a idade adulta, eles buscam fazer diferente, né? É porque é um trauma tão grande que acaba gerando nessa criança que ela cresceu, que ela acaba não querendo replicar a vida dos pais, né? Então, e é difícil, né? Você vê, porque tem difícil, pessoas não é regra geral. Eu acho que são exceções, que mesmo traumatizadas, elas buscam algo diferente, porque não querem passar para o filho e não querem viver desse mesmo jeito, do mesmo jeito que viveu quando elas eram crianças, né? Então, às vezes, acaba acontecendo isso de uma criança crescer e buscar algo diferente porque está tão traumatizada que não quer mais viver isso, né? Nós trouxemos um texto base que está lá em 2 Crônicas 20, do 13 ao 15, que vai dizer assim: todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Jaziel disse: escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. E uma coisa interessante, que eu creio que foi o Espírito Santo que me lembrou, né? Essa parte que vai dizer assim: pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus, né? Mesmo você que cresceu em um lar cristão, que ensinou os seus filhos no caminho que ele deve andar, mas seu filho cresceu ouvindo tudo que você ensinou, todos os princípios, toda a verdade, né, de acordo com a palavra, mas mesmo assim ele decidiu ir para um caminho diferente, um caminho que não agrada o Senhor, né? E fica essa parte desse versículo que diz assim: pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. O que você pode fazer? Ore pelo seu filho, não brigue com ele, porque a briga não vai adiantar de nada. Eu sei que no momento a gente fica triste, né, com toda aquela situação, porque você, como pai, ensinou seu filho no caminho que deve andar e ele se desviou. Mas não brigue com seu filho, ore por ele, né? Porque essa batalha não é sua, mas de Deus. E eu creio que com a oração ela pode mover montanhas, pode mover muitas coisas, né? A oração ela tem um poder muito grande. Então é isso, que você ore pelos seus filhos, não desista de orar pelos seus filhos, né? Seja seu marido também. Meu marido, nós nos convertemos, mas meu marido decidiu ir para um caminho diferente. Ore pelo seu marido.
ore pela sua esposa, pelos seus pais e creia que o Senhor vai trazer essas pessoas de volta para a presença dele. Continuando, né? Josafá foi o 4º rei de Judá. A Bíblia diz que Josafá fez o que era bom aos olhos do Senhor. Destruiu os altares para Baal, da deusa Azerá, próximo ao final do seu reinado. 3 povos decidiram atacar o reino de Josafá. Josafá e o seu povo tiveram medo, mas a Bíblia diz que todas as famílias estavam de pé diante do Senhor. As famílias estavam unidas e unidas em Deus tiveram uma grande vitória. E é com essa história que vamos entender que há um poder quando as famílias se levantam em Deus. Não importa a batalha que precisa ser enfrentada, quando nos levantamos em Deus, destruímos toda a ação do inimigo. Família, ela é uma instituição que ela brilha aos olhos de Deus, né? A gente sabe que a família, a unidade, ela é muito forte. Então o diabo, ele fica muito atormentado, fica muito incomodado com isso, né? A gente sabe que quando uma família está unida em Deus, a força dela é muito maior do que uma pessoa que está sozinha. Então, quando você está numa família, a gente pode contar um com o outro. Se você tem lá seu marido, sua esposa, e um dos dois comete algum erro, um dos dois começa a ficar fraco, o outro vai perceber, ou você que cometeu algum deslize vai falar com a outra pessoa, e juntos vocês vão dar as mãos e vão orar, vão buscar, vai fortalecer um ao outro. Então o diabo, ele vai ficar muito incomodado com isso, né? E abaixo de Deus, né, a gente tem uma hierarquia. Abaixo de Deus, porque ele está acima de tudo, abaixo dele vem a família, né? Então vocês podem ver o quanto isso é importante, né? Porque imagina, se acima de tudo está Deus, ele é o primeiro lugar, ele está em primeiro lugar. O segundo é a família. Então olha a importância da família para ela estar abaixo de Deus. Ela está assim, ó, colado. Primeiro Deus, segundo família, ela está colado com Deus. Então isso é de grande importância, né? Tem uma importância muito grande. E logo depois da família vem a igreja. Então são 2 coisas que são muito importantes e que para o diabo ele vai tentar atacar de todo jeito. Então ele vai tentar destruir a família, e quando ele conseguir, se ele conseguir, ele vai depois atacar individualmente. Primeiro ele vai atacar a família para a família ficar desunida. Uma família que ela é unidade, então ela é um grupo, ela é mais de um. Vai atacar. Quando ela se desfazer e não for mais de um, e sim um só para cada lado, aí ele vai atacar na igreja, ele vai atacar a sua fé. Porque agora ele já acabou com a família, então ele vai acabar agora com a sua fé, né? Porque quando a família está unida, como um vai ajudando o outro, a fé de um, quando enfraquece, o outro ajuda. Mas se ele consegue destruir a família, quando um enfraquece, não tem quem ajude, né? Porque não vai ser um amigo que vai vir lá de um outro canto, que vai vir até você para levantar você. Vai ser a pessoa que está dentro da sua casa, está ao seu lado. a pessoa que está ao seu lado. Então quando ele desfaz a família, ele passa a atacar no individual. Ele primeiro destrói o coletivo para depois atacar o individual. Tem uma história que eu vi que é sobre o leão, né? Quando o leão ele vai caçar, que ele vai procurar a presa, né? Acho que é a presa, né? Ele vê lá o rebanho e ele, separa a presa que ele quer do rebanho para que ela fique sozinha, para que assim ele venha e possa atacar. A mesma coisa é o diabo, ele trabalha dessa forma, né? Ele quer separar você da sua família ali, ou seja, causar uma desunião, né? Para que ele venha atacar você. E onde ele vai atacar? Em pensamentos. Muitos pensamentos surgem, você acha que é você, sendo que na verdade é o inimigo. Então você precisa saber diferenciar quando é o inimigo, quando é você e quando é o Senhor que fala isso. Em uma família tem que haver unidade, né? Uma família unida sabe o que fazer em meio aos problemas. Aquela frase, né? 2 cabeças
pensam melhor que uma. Então, às vezes, se você vai cometer um erro, a outra cabeça vai dizer, não, você não pode fazer isso porque você está indo por um caminho errado. Vamos corrigir essa rota e vamos para o caminho certo. E aí, um vai ajudando o outro, né? Porque nem sempre um ou o outro vai estar certo. Às vezes, você vai tomar uma decisão que não está certa, mas você pensando sozinho pode errar. Mas aí o outro que está ao seu lado vai ver com uma outra visão e vai acabar corrigindo a sua rota. Isso é a importância também de você ter uma intimidade com o Senhor para orar ao Senhor mesmo, conversar com Ele e saber qual decisão tomar, né? Lá em 2 Crônicas 20, 3 vai dizer assim: Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Afinal, o que você tem feito quando surge um problema? O que você tem feito quando a circunstância contrária chega? É uma pergunta muito profunda. Josafá estava diante de uma grande batalha. 3 povos, ou seja, uma grande multidão, estava vindo contra Judá. Mas a Bíblia diz que Josafá, com medo, decidiu buscar o Senhor. Isso fala sobre relacionamento, ou seja, intimidade com Deus. Sobre conhecer quem Deus é. Josafá decidiu buscar o Senhor e proclamar um jejum em todo o Judá. O jejum não ia mudar Deus, mas ia mudar o povo, aprendendo a ser dependente do Senhor, a ouvir a voz do Senhor e enfrentar a batalha. Muitas vezes na nossa vida é disso que nós estamos precisando. Quando o medo vier, enfrentar com coragem, buscando o Senhor. Quando a luta vem, para quem iremos? Né? Corremos para o Senhor ou nos afundamos em depressão, ansiedade, medo? Né? Será que você está correndo para Deus? Esse pedaço aí, esse último pedaço que você leu, ele traz uma pergunta também muito profunda, porque ele pergunta para onde você vai buscar soluções, buscar respostas, né? E a gente sabe que a Bíblia, ela é o maior livro de respostas que existe no mundo. Então, independentemente do problema que você está passando, a resposta está ali. Pode ser qualquer problema, às vezes até um problema que nunca existiu na face da terra, que você nunca viu. Se você procurar na Bíblia, você vai achar a resposta, né? Então, tem muita gente que não procura, tem muita gente que nem sequer pensa em procurar, nem sequer cogita na palavra de Deus. Simplesmente ou se desespera, ou vai atrás de um amigo, acaba acreditando na palavra de um desconhecido, mas não vai buscar na Bíblia. Às vezes por falta de conhecimento e às vezes porque está tão desesperado, está tão sem saída, ou acha que está sem saída, que acredita em qualquer coisa, mas não vai buscar na Bíblia, que é um manual para todo mundo. Quando passamos pelo deserto, achamos que o deserto ele vai durar para sempre, mas o deserto ele tem o começo, o meio e o fim. Então, quando a gente está no deserto, né, é uma frase que todo mundo diz: não, tô passando pelo vale, tô passando pela prova. Quando a gente está no deserto, a gente tem 2 opções: a gente passar pela prova glorificando o nome de Deus, olhando para Ele, buscando Ele, sabendo que ali vai ter um fim. Tem gente que fica desesperada e acaba se perdendo, né? A gente vê em filmes que no deserto tem areia movediça. Então, se a pessoa se desespera, se movimenta muito, ela afunda cada vez mais, até ela entrar e sumir no meio daquela areia. Você está passando por aquela prova que você acha que não tem fim, é nesse momento que a gente deve buscar mais a Deus. É nesse momento que Ele está testando você para ver se você vai suportar aquela prova e permanecer na presença dEle. Se vai permanecer com os pés no chão e os olhos para cima. É algo que você pode até achar que vai durar para sempre, que você não vê o fim. Você bota a mão na cabeça e diz: o que é que eu vou fazer agora? Acabou com a minha vida. E não é. É justamente ao contrário. Você vai conseguir, se você permanecer na palavra, permanecer firme em Deus,
ele vai te mostrar o fim, ele vai te mostrar a saída desse deserto, né? Então tem muita gente que acaba não vendo esse fim porque busca em outros cantos ou desacredita da fé, desacredita do poder que Deus tem. Não é porque você está passando pelo deserto que ele vai durar para sempre. O deserto é só um cenário, ele vai acabar. Mas durante o tempo em que você passa pelo deserto, pare de reclamar. Comece realmente a buscar a palavra, buscar intimidade com o Senhor, porque Ele trará respostas para você. Uma família unida, ela inspira. Tem gente olhando para a nossa casa, a nossa família. Será que nós estamos inspirando outras pessoas? Se olharem para nós, o que vão ver? A nossa maior inspiração é Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus é o nosso modelo. Josafá era a referência ali para aquele povo. Então, você é a referência da sua casa. Você é a referência do seu ambiente de trabalho. Você é a referência da sua escola, da sua faculdade. Você é a referência para muita gente. E lá em 1 Coríntios vai dizer assim, 1 Coríntios 6-12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então, que você seja inspiração para quem está vendo você, né? Principalmente você como líder do seu lar, né? Que você seja inspiração para os seus filhos, para sua esposa, para as pessoas que estão ao seu redor. Que a cada pessoa que entre na sua vida, que elas consigam ver Jesus em você, Jesus através da sua vida, das suas atitudes e das suas falas. E nada adianta a gente falar algo que a gente não segue, né? E que você fique com esses ensinamentos, né? Com essas palavras. Eu espero que essas palavras tenham edificado você, que você tenha aprendido, que você leve todos esses ensinamentos, né, para o seu lar, para os seus filhos, e que sejam famílias frutíferas e abençoadas, né, tendo o Senhor como centro, como alicerce ali do seu lar, da sua vida, e que você cresça muito no Senhor. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like de vocês, compartilhar e comentar bastante. E é isso. E até o próximo vídeo. Então é isso. Tchau. Que Deus abençoe vocês.